E o Messias como um rei e sacerdote é mencionado no livro de Salmos capítulo 110. Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Em sua primeira vinda, Jesus se apresentou como um servo sofredor, profetizado por Isaías. E conforme o relato, deveria morrer para a justificação pela fé de todo aquele que o aceitasse como seu sacrifício. Isto quer dizer que o Messias seria ressuscitado para ver os frutos do trabalho da sua vida, pois a palavra de Deus havia predito a sua ressurreição, conforme Salmos 16. Pois não deixarás a minha alma na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E de fato, Jesus ressuscitou e subiu aos céus. E de acordo com um relato no livro de Hebreus, no capítulo 9, nos versos 11, 12 e 24, é dito: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Este relato confirma a profecia de Salmo 110, verso 4, sobre o Messias como um rei e sacerdote. Assim como o Cordeiro era um símbolo que direcionava para Jesus como um sacrifício pela humanidade, Melquisedeque era uma representação da instituição do reino messiânico, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Um outro relato, bastante interessante, sobre o Messias como rei, é mencionado no livro de Daniel, no capítulo 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quando Jesus terminar a sua função sacerdotal, receberá do Altíssimo o domínio, honra e o reino sobre todos os povos da terra. Este será o tão desejado reino messiânico, onde o amor e a justiça serão os fundamentos do seu governo. Este evento terá início na volta de Jesus, isto é, na segunda vinda do Messias, desta vez como um rei majestoso, conforme Apocalipse, capítulo 19. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todas estas informações deveriam despertar no povo de Israel um preparo para a vinda do seu prometido. Mas parece que no meio do caminho, Israel deu mais importância para o templo do Senhor do que para o Senhor do templo. O primeiro templo foi construído a mando do rei Salomão, como já vimos anteriormente. Isto se deu no ano 1012 a.C. e foi concluído em 1005 a.C. Porém, desde Salomão, muitos reis caíram em apostasia, se rebelando contra Deus e levando o povo a seguir os seus pecados. A seguir, cito de exemplo Jeroboão, conforme 1 Reis, capítulo 12, versos 26 a 30, Manaém, conforme 2 Reis, capítulo 15, 17 a 18, e Acás, conforme o relato de 2 Reis, capítulo 16, versos de 1 a 3. O resultado desta apostasia foi a destruição do templo e da cidade de Jerusalém por Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 586 a.C.,
e um cativeiro que deveria durar 70 anos, conforme está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 25, dos versos 8 a 11, e também no capítulo 29, no verso 10. O relato de como foi a destruição do templo, dos muros de Jerusalém e a ida para o cativeiro em Babilônia está nos capítulos 24 e 25 de 2 Reis e o capítulo 36 de 2 Crônicas. No final dos 70 anos, o povo judeu retornou para Israel e pôde-se então reconstruir os muros de Jerusalém, a cidade, como também o templo. As informações sobre como foi esta jornada podem ser lidas nos livros de Esdras e Neemias. O edifício sagrado que foi reconstruído não tinha o mesmo esplendor que o anterior, o que foi um desgosto para muitos, conforme o relato de Ageu, capítulo 2, verso 3. Que há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela?